Mas o caso é que, com o desenvolvimento da poesia, a linguagem das peças medievais era muito pé quebrado. Então, a necessidade de se fazer um outro teatro apareceu. Por quê? Porque também a sociedade estava evoluindo. Com a separação da igreja, o Henrique VIII enobreceu uma porção de comerciantes ricos, protestantes, para equilibrar o voto com os lordes católicos. De maneira que, de repente, um grande número de pessoas, e todo mundo, aquela sociedade, todo mundo passou a querer caprichar na roupa, na casa, na apreciação das artes e tudo, porque quem sabe um dia desse eu faço alguma coisa e sou enobrecido. Então, com a educação, se espalhou muito mais, alfabetização, etc. De repente, aquele teatro de verso de pé quebrado não satisfazia mais. Agora, na França, a tradição medieval foi totalmente cortada e o teatro só vai aparecer segundo as regras da Renascença, chamados princípios aristotélicos de lugar, tom, enfim, a limitação total. Mas o teatro popular tinha tanto público que aconteceu em 2 lugares, na Espanha e na Inglaterra, a coisa ter que aproveitar o que vinha para fazer um novo teatro. O que aconteceu para o advento do chamado teatro elisabetano no final do século XVI é que foram juntados elementos do teatro tradicional com elementos do teatro romano que eles estudavam no colégio, não só na universidade, mesmo no Grammar School, estudavam Plauto, Terêncio e Sêneca. Então, o teatro elisabetano vai conseguir ligar do teatro romano a ideia de uma ação de 5 atos e não de um episódio separadinho para cada coisa. A ideia de um grande protagonista, a ideia de beleza literária no coisa, quer dizer, a ação ligando a ação uma ação que ligava a peça do princípio ao fim. Do teatro popular, eles tiram a ação no palco, porque tanto na Grécia quanto em Roma, as coisas acontecem lá fora e são comentadas no palco. Mas eles estavam acostumados a ver a Bíblia inteira no palco. Então, eles tiraram do teatro tradicional essa ideia de tudo acontecer em cena, mas eram convenções. Entram 2 exércitos, são 3 de cada lado, o público sabia que aquilo eram 3 exércitos. E acontece essa coisa interessante. Como o teatro veio dos monges dentro da igreja, dos vários ofícios, guildas de ofício, que eram só homens, no teatro elisabetano só vai haver atores, não há atrizes. Mas a ideia era a seguinte: se eu sou um inglês, eu digo que sou italiano, eu digo que vivi no tempo não sei quando, ou se eu sou dinamarquês, ou se eu sou francês. Então, se eu digo que eu sou mulher, é uma das muitas convenções daquele teatro. E o que eles faziam, é por isso que as peças de Shakespeare têm tão poucos personagens femininos. É porque eles não tinham atrizes. Eram os aprendizes, antes de mudar a voz, que faziam os papéis femininos. Julieta tem 14 anos. Todas as protagonistas das comédias são muito jovens. A Desdémona do Otelo é muito jovem. A Ofélia é muito jovem, tem que ser, porque era esse jovem. A não ser papéis de composição. Grandes papéis cômicos, como a ama da Julieta, ou papéis de mulheres
muito fortes, como a Lady Macbeth, como a Volúmia do Coriolano. Quer dizer, de maneira que você tem uma dramaturgia que vai nascer dessa junção do que a influência de Roma com o popular. O catalisador, o que permitiu essa junção foi a poesia. Então, o início do teatro chamado elisabetano se dá no inverno de 1587 para 88. Aparece o que são chamados university wits, seriam o quê? Os talentos universitários. Eram rapazes que tinham estudado na universidade, mas todos eles eram de classe média modesta. Então, eles devem ter visto teatro tradicional na infância em casa. E eles é que conseguiram misturar as coisas. Thomas Kidd, Christopher Marlowe, Robert Greene, John Lilly, Lodge, esses são os principais que fizeram. E eles não tinham nada que mandasse. Eles apareceram e com aquela poesia, eles criaram com uma liberdade tremenda. E a única regra para a criação era o seguinte: põe no palco. Funcionou, pode. Não funcionou, não pode. Mas era só isso. Desde que conseguisse fazer funcionar no palco, tudo, assassinato, morte, não sei. Eles evitavam morrer em cena. Porque botar o cadáver em cena, levantar. Então, o que acontece? O Hamlet arrasta para fora o cadáver do Polônios. O Falstaff leva o cadáver do Hotspur. Mas sempre há um truque teatral para isso, não é só levantar e sair, que fica muito feio. Mas o caso é que eles criaram, com tanta liberdade, que eles inventaram uma porção de gêneros. O Robert Greene escreveu comédias românticas, que não existia antes. Aparece peça crônica, que conta a história de reis, não sei o quê. E os dois principais dessa turma são Christopher Marlowe e o Thomas Kidd. O Marlowe foi um poeta extraordinário. Então, ele não tem o mesmo talento teatral de Shakespeare, mas a poesia dele é mais do que envolvente, é maravilhosa. E o Thomas Kidd, que não é tão grande quanto poeta, mas em compensação é muito bom do ponto de vista teatral, escreve a tragédia espanhola, The Spanish Tragedy, que na realidade é a matriz de onde vai sair o Hamlet. Mas eles escreveram nos mais variados gêneros, porque cada um tinha total liberdade para fazer o que queria. O Marlowe, para ele, ele fazia grandes protagonistas. O Tamerlão, o Fausto, que sonha com o poder do conhecimento. O Tamerlão é o poder militar, não é isso? E ele, ele escreve sobre o Eduardo II, que foi um rei extremamente conflituado da Inglaterra, mas muito fascinante. Então, o teatro, de repente, engrenou e o público apoiou essa nova forma teatral. E foi muito popular, e foi isso que criou o que se chama o teatro elisabetano, que é de uma grande liberdade formal, tem sempre muita poesia e muita ação, e realmente o que nós conhecemos hoje, aqui a gente fala muito de Shakespeare, mas restam ainda cerca de 600 peças dos vários autores elisabetanos. É um teatro muito rico, de maneira que isso é o que a gente tem que pensar quando fala de Shakespeare.